O que concessionárias de carros de luxo da Toyota, BMW e Mercedes-Benz, operações logísticas complexas para gigantes da mineração e uma das mais reconhecidas frotas de ônibus do país têm em comum? A resposta pode te surpreender. A mesma sala de reuniões no Espírito Santo. Para a maioria, a Águia Branca é a imagem do imponente ônibus azul cruzando as estradas. Mas isso, como vamos revelar hoje, é apenas a ponta do iceberg, a face mais visível de um dos conglomerados mais poderosos, silenciosos e inteligentemente diversificados do Brasil. Este não é um documentário sobre uma empresa de ônibus, é sobre o império construído para ser a prova de crises. Para entender a força colossal do grupo Águia Branca, é preciso esquecer a concorrência por um momento e focar em sua estrutura única. Fundado em 1946 em Colatina, Espírito Santo, o grupo evoluiu de um simples transportador para um conglomerado multibilionário, hoje solidamente nas mãos da família Chiep. A genialidade de sua estratégia não reside em ser o maior em uma única área, mas em ser dominante em três pilares que se autossustentam: a divisão de passageiros, a divisão de logística e a divisão de comércio. É a interação desse tripé que forma a fortaleza quase inabalável do grupo. O pilar mais famoso é, claro, a divisão de passageiros. A joia da coroa é a Aviação Águia Branca, uma marca que se tornou sinônimo de segurança, pontualidade e profissionalismo. A empresa construiu uma reputação lendária através de um investimento obsessivo em treinamento de motoristas, tecnologia de monitoramento de frota e um padrão de manutenção rigoroso. O jeito Águia Branca de ser não é apenas um slogan, mas uma cultura corporativa que se traduz em uma percepção de confiabilidade superior junto ao público. Mas a força dessa divisão foi construída não apenas pela excelência, mas por uma estratégia de agressividade calculada. Ao longo das décadas, o grupo fez movimentos de expansão cruciais, e a prova mais contundente disso foi a forma como lidou com marcas históricas que adquiriu. Gigantes como a Aviação Salutares e a Expresso Brasileiro, que possuíam enorme força em mercados como o de São Paulo, não foram mantidas como marcas separadas. Em uma decisão estratégica de longo prazo, elas foram gradualmente incorporadas, com suas linhas e frotas sendo absorvidas sob a bandeira da Águia Branca. O objetivo era claro: fortalecer a marca-mãe e unificar a identidade. Uma estratégia de consolidação que a Guanabara só viria a adotar de forma massiva muitos anos depois. Completando a divisão de passageiros, mas operando em um universo paralelo, está a VIX. Esta marca concentra a maciça operação de fretamento e locação do grupo. Enquanto os ônibus da Águia Branca transportam o público geral, a VIX transporta os funcionários das maiores corporações do Brasil, de mineradoras a siderúrgicas, com contratos de longo prazo que garantem uma receita estável e previsível, imune às flutuações sazonais do mercado de passagens. Se a divisão de passageiros é a face pública do império, a divisão de logística é a sua espinha dorsal industrial. Através da VIX Logística e da Alto Porte, o grupo mergulhou fundo em operações de altíssima complexidade. Eles não fazem apenas o transporte de cargas, mas a gestão logística completa para setores como mineração, siderurgia e celulose. Seus veículos e equipes estão presentes dentro das maiores plantas industriais do país, tornando-se uma peça crítica e insubstituível na cadeia produtiva de seus clientes. É no terceiro pilar, a divisão de comércio, que a genialidade estratégica do grupo se revela de forma mais surpreendente. O Grupo Águia Branca é, discretamente, um dos maiores conglomerados de concessionárias de veículos do Brasil. Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, tanto para carros de passeio quanto para veículos comerciais, além de marcas como BMW, Jaguar e Land Rover. Essa divisão não é apenas uma fonte de receita, é uma janela privilegiada para o futuro da mobilidade e uma fonte de conhecimento técnico inestimável. A sinergia entre esses três pilares é o verdadeiro segredo do sucesso. A divisão de comércio, que vende caminhões e ônibus, dá ao grupo um poder de negociação e um conhecimento técnico que nenhuma outra empresa de transporte possui na hora de renovar a própria frota. A divisão de logística, com sua expertise em gestão de frotas complexas e manutenção pesada, gera inovações e processos que são aplicados na divisão de passageiros.
E a divisão de passageiros, a marca mais forte, serve como um outdoor ambulante para a qualidade e a solidez de todo o conglomerado. Um pilar financia e fortalece o outro. Essa estrutura complexa é regida por uma filosofia de governança corporativa familiar. Isso significa que, embora a família Chiep mantenha o controle e a visão de longo prazo, a gestão do dia a dia é entregue a executivos profissionais, com um conselho de administração e processos de uma empresa de capital aberto. Este modelo evita as armadilhas comuns de empresas familiares, garantindo profissionalismo e agilidade, ao mesmo tempo que mantém a estabilidade e o foco no futuro que só uma visão de dono pode proporcionar. E essa visão não é passiva. A imagem de empresa certinha e by the book esconde uma agressividade calculada. A recente e audaz oferta de R$3 milhões mensais pelo arrendamento das linhas da Itapemirim foi um recado claro ao mercado. A Águia Branca não é uma espectadora, é uma predadora paciente, que estuda o cenário, acumula capital e, no momento certo, dá o bote com uma força avassaladora, aproveitando as fraquezas de seus concorrentes. O resultado dessa estratégia de décadas é uma fortaleza financeira e operacional. Enquanto a maioria de seus concorrentes depende quase que exclusivamente da volátil venda de passagens, o Grupo Águia Branca construiu um império onde o transporte rodoviário é apenas uma parte, ainda que muito importante, de um ecossistema muito maior. Uma crise severa no setor de passagens pode ser compensada por um bom ano na venda de carros ou por um novo contrato de logística. Essa resiliência os posiciona de forma única para o futuro. Em um cenário de guerra com aplicativos, consolidação de gigantes como a Guanabara e a rigidez de tradicionalistas como a Gontijo, o Grupo Águia Branca parece jogar um jogo diferente. A sua estratégia não é apenas vencer a batalha das estradas, mas sim dominar o ecossistema da mobilidade de forma mais ampla e diversificada. Portanto, para entender a Águia Branca, é preciso olhar para além do ônibus. É preciso enxergar o conglomerado, a teia de negócios, a sinergia entre as divisões. O império construído pela família Chiep é a prova de que, no longo prazo, a estratégia mais inteligente não é a de colocar todos os ovos na mesma cesta, mas sim é a de ser o dono da cesta, dos ovos e também da granja. Essa filosofia de diversificação é talvez o modelo de negócios mais robusto e preparado para as incertezas do futuro do transporte no Brasil. Uma aula de gestão que começou com um simples ônibus em Colatina e se transformou num império que continua, silenciosamente, a expandir seus tentáculos por todo o país. E você, o que pensa sobre esse modelo de negócio diversificado? Acha que essa é a estratégia mais inteligente para garantir a longevidade no instável mercado brasileiro? Deixe sua análise sobre o império da Águia Branca aqui nos comentários.